Dr. Márcio Pano é advogado com mais de 19 anos de experiência. É pós-graduado em gestão de condomínios e direito imobiliário. É especialista em direito imobiliário e condominial. É coordenador e professor de cursos de pós-graduação na área condominial. É presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB de Balneário Camboriú. É coautor do livro Condomínio, Aspectos Práticos da Cobrança de Cotas e Inadimplência. Então, vamos lá. Primeiro, esse livro ali, coautoria com meu grande amigo Francisco Egito, que coordenou, né, junto com a doutora Bruna Feitosa, doutor Leandro Sender, também lá do Rio de Janeiro, coordenou esse livro e tive a oportunidade de escrever. Então, obrigado mais uma vez pela oportunidade, Egito. Carol, obrigado pelo convite, poder estar aqui fechando esse dia de hoje, né, e falando sobre um tema bem polêmico, que a gente precisa dessa atenção. Acho que a gente tem bastante advogados aqui na plateia, administradores de condomínio e síndicos. Então, vamos juntar tudo isso para a gente tratar sobre essa responsabilidade do advogado, da administradora, do síndico na contratação de um advogado, né? A gente precisa falar sobre isso e deixar isso tudo muito claro, essa relação, porque a gente vê que há uma certa confusão quando há uma contratação de advogado, né? Então, o objetivo é a gente falar dessas responsabilidades do advogado perante os condomínios e administradoras. Quem aqui é advogado, por favor, levantar a mão. Ó, viu? Temos bastante advogado. Quem é administrador de condomínio? E quem é síndico? E quem não é nada disso, só veio aqui para ver a gente, bater papo e olhar essa vista maravilhosa. Eu até falei que eu vou fazer a palestra aqui, do lado do lar aqui, ó. Vou ficar aqui porque fica mais bonito para vocês ficarem apreciando o pôr do sol aqui, né? Fica melhor do que me olhar só. Mas vamos lá. Então, aqui a apresentação, mas já foi dito. Então, vamos falar um pouquinho sobre o advogado dentro do condomínio, dentro da administradora, que é uma ferramenta essencial para a gestão do condomínio. O Odirley, aqui na primeira palestra, ele estava falando sobre o painel que a gente vai fazer pela Anacom, no Porter Summit, né, em Floripa, agora em dia 8 de novembro, que eu deixo aqui também o convite para vocês. E, nesse painel, a gente vai abordar um pouquinho sobre o condomínio do futuro, o advogado condominialista no futuro. E, no meu entendimento, lá na frente, como o Odirley falou aqui, eu gosto de pensar lá na frente, no futuro, daqui a 5, 10 anos, todo condomínio vai ter um advogado. Eu entendo que isso vai virar essencial para o condomínio, para a gestão do condomínio. Porque a gente está vendo um profissionalismo dentro do condomínio, né? Antes, a gente tinha aquele senhorzinho, tinha aquele aposentado, ninguém quer o condomínio, deixa com ele que está aqui todo dia. Ah, não, mas ninguém quer, fica com qualquer um. Ah, aquele outro que é mais ativo ali, que vai, sabe se comunicar, pega o condomínio e faz de qualquer jeito. Hoje, a gente tem o síndico profissional. Hoje, já falaram, inclusive, aqui também, a questão do conselho profissional, né? Hoje, a gente tem a auditoria em condomínio, hoje tem as administradoras apoiando, tem o síndico que está ali fazendo curso, fazendo pós-graduação. A gente está vendo essa profissionalização do mercado. Empresas especialistas no mercado condominial, prestando serviços exclusivamente para condomínios, né? Então, isso tudo mostra essa profissionalização. E isso reflete também na nossa profissão. Vamos pensar, há 15 anos atrás, quem se apresentava como advogado condominialista? Quem fazia uma pós-graduação de direito condominial? Quem escrevia um livro de direito condominial? Não existia isso. Na faculdade nem existe ainda. Nem existe ainda na faculdade essa matéria, que provavelmente existirá. Era tudo, não, é direito imobiliário. Ou é direito civil, está ali no cantinho ali do direito civil, está o direito condominial. Mas ninguém falava em direito condominial. Eu estou falando 15 anos. Mas, há 10 anos, também não tinha quase nada disso. E aí foi surgindo, foi aumentando, foi crescendo, e provavelmente, daqui a 5, 10 anos, isso vai estar muito maior. Então, quando eu falei ali na apresentação de manhã, na abertura da mesa, que eu falei do Egito, que foi um pioneiro em fazer os cursos, em fazer pós-graduação, né?
eu lancei eu coordenei uma pós-graduação na Católica de Santa Catarina sobre gestão de condomínios. Fizemos 3 turmas lá, também não tinha na época. Depois, a gente fez junto, na Egito, uma pós-graduação na PUC sobre direito condominial, uma das primeiras. Na PUC foi a primeira. Depois a PUC de Campinas copiou, depois acho que no Rio, não sei se eles fizeram. Mas, enfim, isso mostra, pessoal, que está tudo caminhando para a ferramenta que o síndico precisa ter. Eu gosto de falar que o síndico ele não é mais aquela pessoa que tem que saber de tudo. Ele não pode mais agir dentro do condomínio querendo saber tudo. Ele precisa ter um engenheiro, ele precisa ter... a caixa de ferramenta dele precisa estar equipada. Então, quando a gente chega em casa, fala assim, meu ar-condicionado não está funcionando, vamos ligar, vamos contratar uma pessoa aqui. Eu fiquei impressionado, outro dia eu contratei um prestador de serviço para consertar o ar-condicionado lá de casa, ele chegou com uma malinha, parou na porta antes de entrar na casa, abriu a malinha dele, botou um negócio, uma touca na cabeça, botou um negócio no pé, a touca do pé, aquela touquinha de pé, pegou tudo, separou, entrou, preparou todo o ambiente, botou uma sacola embaixo, botou coisa no chão, pegou balde, separou, agora eu vou mexer no ar-condicionado. Ele perdeu meia hora se preparando todo para mexer no ar-condicionado. Mexeu no ar-condicionado, consertou, tirou tudo aquilo, foi embora. Não tinha uma sujeira, uma fagulha. Por quê? Ele tinha tudo preparado na caixa de ferramenta dele. Ele já foi preparado para resolver. E o síndico é a mesma coisa. Tive um problema. Ele vai abrir a caixa de ferramenta dele e vai falar, opa, engenheiro, vem aqui comigo, advogado, me acompanha aqui, administradora, por favor, vem aqui, o auditor, vem aqui, você que faz auditoria também. Está aqui, ó, assembleia. Esse foi o serviço prestado, foi assim que a gente resolveu, e essa é a solução, vocês aprovam ou não aprovam as contas? Eu duvido que alguém vai falar assim, eu reprovo porque eu não gostei. Não tem como. Quando você está preparado, você apresenta usa as ferramentas e apresenta um belo de um resultado, você não vai ter crítica na tua gestão. Você vai ser reeleito, o síndico profissional vai cobrar mais. Agora, o que a gente não pode é confundir as responsabilidades e atribuições. Aqui, a gente tem que saber separar o que cada um faz. Hoje, o que a gente vê no mercado? Advogado consultivo, advogado contencioso, consultivo aquele que presta consultoria, assessoria jurídica, faz tudo no extrajudicial. O advogado contencioso é aquele que trabalha com processos judiciais. Então, eu recebi uma ação, vou lá, atendo o condomínio, tem uma reclamatória trabalhista, tem uma ação civil, a gente atende. Então, tem essa diferença entre consultivo e contencioso. A maioria dos condomínios faz o quê? Veio uma ação. Advogado, preciso de você. Legal, o que é? Deixa eu ver isso daqui. Vamos ver se a gente consegue fazer um acordo para pagar menos. Porque não tem como resolver esse problema. Você não teve o documento, por exemplo, uma trabalhista. O funcionário estava recebendo como MEI, não tinha uma carteira assinada, ou não recebia o equipamento de proteção individual, está cobrando uma insalubridade. Não pagava um 13º, não respeitava a convenção coletiva de trabalho. E agora? E agora vamos pagar. Aí o que você vai fazer? Vou pagar o advogado e vou pagar a ação judicial, vou pagar a indenização para a pessoa. Hoje a gente vê, não sei se os advogados que estão aqui vão concordar, mas um crescimento, eu acho que assim, esse ano para mim foi um crescimento assim, de 100%, 200%, de ações judiciais de condômino questionando multa em condomínio. Aplicou uma advertência, ele vai no juizado e entra com uma ação judicial. Ele aplicou uma multa, anulação de multa, dano moral. Por quê? Ele vai no juizado e ele fala o seguinte, eu quero uma ação contra o síndico, contra a administradora e contra o condomínio. Ele processa os 3. Os 3 têm que contratar advogado para se defender. E se ganharem, ele não perde nada. Ele só foi lá, fez a ação e pronto, acabou. E isso vem crescendo cada vez mais. E isso vai gerar para o síndico e para a administradora uma obrigação de ter essa segurança jurídica. Espera aí, antes de eu fazer qualquer coisa, eu preciso consultar um advogado especialista em direito condominial, porque senão eu não tenho segurança jurídica na minha atuação.
Hoje, o que a gente vê de absurdo acontecendo em aplicação de penalidade, sem direito de contraditório, sem direito à ampla defesa, sem prova. O fulano falou que aconteceu isso. Multa. Pronto, acabou. Aí a pessoa recorre e quem julga o recurso? O conselho. Mas para quem o síndico perguntou se era para multar? Para o conselho. O conselho vai falar, olha, pensei bem, vamos mudar. Não vai. Ah, mas teve ampla defesa contraditória. Não teve. Quem tem que julgar isso? Uma assembleia. Quem é que leva multa de condômino para a assembleia? Está lá na convenção, respeita a convenção, mas a maioria das convenções não tem esse procedimento, né? Então, assim, a gente precisa ter isso muito claro, porque isso gera um impacto financeiro para o condomínio. E é muito mais caro pagar para consertar do que para prevenir. Mas o brasileiro não tem a cultura da prevenção, né? A gente sabe que não tem cultura de prevenção. Ninguém faz, por exemplo, em casa, uma manutenção no ar-condicionado a cada 3 meses. O dia que quebrar, eu chamo o rapaz para consertar, né? Não preciso fazer manutenção. Pouquíssimas pessoas têm seguro. Ah, minha cidade é tranquila, Balneário Camboriú, não tem roubo de carro, para que eu vou fazer o seguro, né? Quase não ando com carro. Aí, quando bate, fala, vou fazer um seguro. Aí, o carro novo passa a ter o seguro, mas antes não tinha. Então, assim, prédio só tem seguro porque é obrigatório. Te garanto que, se não fosse obrigatório, a primeira assembleia já falava o seguinte, vamos cortar esse custo aí do seguro, esse ano não precisa. Né? A previsão orçamentária já tirava. Só tem porque é obrigatório. Então, a gente não tem a cultura da prevenção. E isso vai mudar, está mudando, e aí provavelmente vai ter a figura do advogado dentro dos condomínios futuramente. E aí a gente precisa também deixar muito claro que tem que ter uma diferença entre o advogado do síndico, o advogado do condomínio e o advogado da administradora. A gente não pode confundir essas pessoas. O advogado deve defender os interesses dos seus clientes e apenas deles. Se não tiver nenhum conflito de interesse, não tem nenhum problema de ser advogado dos 3, se não houver conflito de interesses. Mas, provavelmente, pode ter, ou se não tiver agora, pode ter no futuro, né? E eu preciso de um contrato com os 3. Não é o que acontece hoje do advogado, que é o advogado que é contratado pela administradora e presta serviço para os condomínios da administradora, sem contrato com os condomínios. Por quê? O síndico fala o quê para a administradora? Vê para mim esse contratinho aqui, ó, vê se está bom. Olha a responsabilidade que você, que é administrador de condomínio, tem quando você fala para o síndico. Eu dei uma olhada, está tudo certo. E se não tiver? E lá na frente, se tiver uma ação judicial, uma multa, uma rescisão, vai falar, quem viu esse contrato? A administradora. Mas eles têm jurídico? Só que eu duvido que o advogado da administradora olhe todos os contratos de todos os condomínios, vai passar aquele olho e falar, não, a princípio está tudo ok. Está tudo ok, até ter um problema, né? Então, a gente precisa separar, tá? A administradora de condomínio não pode fornecer serviço jurídico. E aqui a gente entra também num ponto que é a polêmica, né? Hoje eu sou conselheiro também da OAB de Balneário Camboriú, e a gente analisa, e já vi processos éticos disciplinares de advogados captando clientes dentro de administradora. Então, a finalidade da administradora não é prestar serviço jurídico. Então, no teu contrato da administradora, não pode ter lá que você presta serviço jurídico através de um terceirizado. Isso daqui é exercício ilegal da profissão. Tem administrador hoje respondendo processo. Tem ação civil pública no Brasil sobre esse assunto, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. É uma atuação ilegal oferecer serviços jurídicos, é uma violação ao Código de Ética da OAB e pode gerar multa e outras sanções conforme o Estatuto da Advocacia. Prejuízos ao condomínio. Administradoras que oferecem consultoria jurídica sem um advogado podem causar prejuízo ao condomínio, pois podem fornecer orientações inadequadas ou favorecerem a própria empresa, o conflito de interesses, né? Hoje, você tem um advogado administradora, e aí daqui a pouco você tem um problema com a administradora. E quem fez aquele contrato foi o próprio advogado administradora, que falou que estava tudo ok. E aí você fica naquele conflito do condomínio com a administradora, né? Porque é a mesma pessoa que está defendendo dos dois.
Aquilo que eu falei, o advogado do síndico. Eu tenho um exemplo aqui para dar para vocês de um condomínio que a síndica tinha um advogado, né? Na verdade, isso até rodou no grupo de WhatsApp da comissão da seccional de Floripa. O condomínio tinha um advogado, não, a síndica tinha um advogado, e aí ela foi destituída. Ela pegou o advogado dela e entrou com a ação judicial para cancelar aquela destituição. O condomínio contratou um advogado. Aí, o juiz deu uma liminar para ela voltar para o cargo. Aí, o que ela fez? Rescindiu o contrato com o advogado, tirou ele de lá e contratou o advogado dela. E aí, ele peticionou nos autos. E aí, o outro advogado falou, olha, o advogado que está peticionando é o advogado da síndica, que agora é advogado do condomínio. E o juiz o que fez? Oficia a OAB, oficia o Ministério Público, instaura inquérito e avalia a situação. Porque o advogado denunciou. Olha a aberração que está. E aí, imediatamente, ele renunciou da síndica para ficar como advogado do condomínio. Isso aqui, gente, Florianópolis. Então, assim, olha o conflito de interesse, olha a loucura que é. Isso a gente vê no dia a dia. O advogado está lá defendendo o síndico, daqui a pouco está defendendo o condomínio. Quem é que está pagando esse advogado? É o síndico, é o condomínio? Ninguém sabe. Isso é mais comum do que a gente imagina. Tá? Então, a administradora ela pode auxiliar o síndico em questões administrativas e de cobrança de forma extrajudicial, não tem problema nenhum. Faz parte da administração você fazer esse auxílio, né? Mas deve direcionar o condomínio para contratar um advogado quando necessário um serviço jurídico especializado. Que é a análise de contrato, tem que ter um advogado para analisar esse contrato. Para você tirar a responsabilidade de você, administrador. Você não pode assumir para você essa responsabilidade, né? Quanto mais você faz, né, e o síndico gosta de falar, administradora faz isso, administradora faz aquilo. Né? Até eu falo assim, é bem diferente. Até aqui, alguém é de Itapema, administrador em Itapema? Não? Porque em Itapema, por exemplo, as administradoras têm funcionários fiscal de obra. Dentro da administradora, contratado, carteira assinada, um fiscal de obra. Porque percorre as obras dos condomínios, fazendo medição para pagamento, vendo se o contrato está sendo executado. Eu falo assim, que loucura, olha a responsabilidade que você está trazendo para você, como administrador. Você está trazendo para você... Primeiro que você está tendo um custo a mais, porque você está contratando um funcionário. Segundo, porque você está trazendo uma responsabilidade que se amanhã der algum problema nessa obra aqui, quem fez a medição e liberou o pagamento foi o teu funcionário, não foi o síndico. Se ele falou que está ok, não está ok, e aí? A responsabilidade é da administradora. Então, assim, cada vez mais a administradora tem que falar o seguinte, eu estou aqui para administrar. Eu vou fazer assembleia, eu vou fazer previsão orçamentária, eu vou fazer prestação de contas, eu vou fazer a documentação, funcionário. Ok. Agora, o que é jurídico, eu não faço. O que é obra, eu não faço. Senão, daqui a pouco, você tem um engenheiro na administradora, você tem um advogado na administradora, você tem tudo da administradora, está inchada a administradora e teu lucro está como também. Né? Que a administradora fala, pô, mas eu não posso nem cobrar muito. Então, é uma situação bem complicada. Tá? E o síndico deve sempre contratar um advogado de sua confiança, não da confiança da administradora. Eu tive um caso aqui em Balneário, bem no início, quando eu comecei a trabalhar nessa área. No condomínio que eu morava, um conselheiro veio e falou, Márcio, você que é advogado, agora você trabalha nessa área? Eu falei, não, eu trabalho. Pô, então, tira uma dúvida para mim. Você consegue ver num processo judicial como que está a cobrança do inadimplente? Eu falei, consigo, me dá o CPF ou o CNPJ do condomínio. Ele falou, está aqui, o CPF e CNPJ. Aí eu olhei e falei, mas não tem nenhuma ação judicial. Como que não tem? Tem ação? Espera aí. Aí entrou em contato com a administradora. Fala lá com a administradora. Aí eu falei, me dá o telefone do advogado que eu quero saber quem... Não, a gente não sabe quem é o advogado. Ah, mas como não? Aí vamos perguntar para os síndicos. Síndico anterior, quem é o advogado? A administradora que falou que ia direcionar para alguém. Aí eu falei, administradora, quem é o advogado? Ah, não sei, porque a gente direcionava algumas para o fulano, outras para o outro, outras para o outro. Eu falei, olha, pesquisando aqui, o que a gente tem é uma cobrança dessa pessoa inadimplente, desse devedor,
mas é uma cobrança de um cheque. Ah, foi isso, ele pagou o acordo com o cheque, aí depois ele não pagou mais, o cheque voltou sem fundo, e era isso daí. E aí estavam executando o cheque, não a dívida de condomínio, que já tinha mais de 5 anos, estava prescrito, todo mundo achava que estava... Então, assim, uma confusão, e o síndico não fazia nem ideia de quem era o advogado. Isso a gente está falando, pessoal, 10 anos atrás. Aí você vê como já mudou, né? Hoje tem mais informação, isso está documentado, isso fica num sistema, na maioria das vezes, ou é para ficar, né? Mas, assim, essa bagunça não pode ter, tá? E o advogado como assessor permanente do condomínio e da administradora. Como eu falei, é uma questão que no futuro vai acontecer. Por quê? Quando você precisar lá, revisão de contrato, prestação de serviço, quando você precisar acompanhar a gestão do condomínio, da segurança jurídica, reduzir conflitos entre moradores, fazer uma gestão de conflitos, né? Evitar pessoalidade. Por que o síndico tem... Quem é a obrigação de cobrar o inadimplente? Síndico. Por que ele vai chegar para o inadimplente, mandar um WhatsApp, bater na porta, ligar e falar, oi, vizinho? Ou o síndico profissional, olha, o senhor está devendo. Ah, está me cobrando, eu não voto mais em você. Né? Para que essa pessoalidade? Por que não um advogado que faz uma assessoria jurídica para o condomínio? Por que não a administradora fazer essa cobrança? Uma empresa de cobrança terceiriza, tira de você essa pessoalidade. Por que você vai notificar e assinar uma notificação falando, olha, você fez isso errado, isso está errado, e agora está aqui a notificação, está aqui a multa no teu nome? Por que não em nome do condomínio, através de uma assessoria jurídica? Não é o síndico, olha, eu pedi para o advogado avaliar, ele avaliou e tinha fundamento. Ele enviou a notificação. Não fui eu porque eu acho, porque eu não gosto de você. Tira totalmente a pessoalidade. Até o Ramon estava contando aqui para mim no intervalo do síndico que aplicou a multa, o rapaz não ficou satisfeito e deu um soco nele e foi todo mundo para a delegacia. Né? Então, assim, se fosse a aplicação de uma multa através de uma assessoria jurídica, provavelmente não chegaria nesse caso. Porque ele não ia ficar com uma raiva tão grande do síndico, porque não, tira um pouco essa pessoalidade, essa questão individual. Né? Aí você tem parecer sobre uma obra, sobre um pagamento, sobre inadimplência, convenção, regimento interno. Tudo isso passa pelo jurídico, por uma assessoria jurídica preventiva. Tá? Assembleia de condomínio, você ter um advogado. Né? O doutor Felipe, que está aqui também, já fiz uma assembleia com o doutor Felipe, que precisava o quê? 3 advogados, né? Até o seu sócio também foi. 3 advogados na assembleia para ter um mínimo de ordem. Entendeu? O condomínio teve que contratar, um estava contratado pelo condomínio, outro estava contratado pelo condômino, cheio de advogado, porque eles não conseguiam fazer uma assembleia. Precisava contratar 2, 3 advogados para fazer uma assembleia dentro do condomínio. Mesmo assim, eu ainda apanhei, né, naquela, né? Opa, tá, já vou terminar. Não precisava ser assim, podia avisar antes, podia ter uma plaquinha aqui para falar que está acabando a hora. Mas, então, assim, a contratação de terceirizada de funcionários passa pelo jurídico, porque só passa pela administradora, talvez o contrato, talvez alguma questão trabalhista, a administradora não observe no volume de coisas que tem. Né? Então, assim, é bom para todo mundo, pessoal. É bom para a administradora, é bom para o síndico, porque dá segurança jurídica e tira a responsabilidade. Você não assume, você terceiriza a responsabilidade. A gente falou, também alguém falou aqui das responsabilidades do síndico, aquela lista do 1348 do Código Civil, tudo de responsabilidade, que não tem direito, mas tem um monte de responsabilidade, só que você pode terceirizar essas responsabilidades, contratando pessoas capacitadas. Tá? Então, outro pedido que eu sempre faço, advogados têm que se valorizar. Chega de dar uma olhadinha em processo, chega de dar uma olhadinha nessa convenção. Ah, faz isso daqui, vem aqui. Ah, R$300 eu vou na assembleia, se expor, dá uma opiniãozinha ali, faz uma consultinha aqui. Isso tem que acabar. Nós, advogados, temos que nos valorizar para a gente poder também mostrar que o caminho é a contratação de um advogado efetivo. E digo mais, a gente traz uma responsabilidade muito grande. Eu mudei um pouco a forma de trabalhar, uma vez que me perguntavam e eu respondia. Márcio, não sei o quê, pessoas que vêm aqui, alunos, e eu gosto de ter essa interação, e às vezes mandam uma mensagem no WhatsApp, mandam uma mensagem no Instagram,
@marcipano.adv, e aí, às vezes você vai lá e responde na inocência. E uma vez eu fiz isso, e na verdade era um condômino, que era de um condomínio, que prestava assessoria, e aí começou a dar uma confusão, porque o advogado falou isso, mas aí o síndico falou, não, mas não é isso. E eu falei, nossa, mas aí tá... Agora eu pergunto o seguinte, qual é o seu condomínio, qual é a administradora, quem é o síndico? Ah, então tá bom, então agora a gente pode conversar. Porque, assim, você... eu identifiquei essa falha em mim mesmo, porque um cliente chega, precisava de uma consulta, era isso, e te conta toda a história, e você vai lá e dá uma solução para ele numa conversa de telefone, no WhatsApp. Ah, tá bom, obrigado. E daqui a pouco vem o condomínio e fala, olha, preciso te contratar. Você fala, pô, mas para aquele condomínio que eu já falei para aquele condomínio. Né? Então, isso gera um conflito de interesse. Então, hoje eu falo o seguinte, olha, ou vai marcar uma consulta, né? Ou dar uma orientação, ó, você tem que fazer isso daqui, mas é uma coisa superficial. Eu não estou analisando o documento. Então, a gente precisa, sim, se valorizar. Tem o dever de zelo, sigilo e diligência, Código de Ética da OAB. Né? A gente tem os nossos limites de atuação, orienta, mas quem decide é o síndico. Tá? O advogado ele não toma decisão pelo condomínio. Vai multar ou não vai multar? É cabível. O senhor quer multar? Né? Então, assim, não sou eu que decido. Inclusive, aquele lá, Felipe, ele entrou com uma nova ação agora falando que eu estou suprimindo as funções do síndico porque eu que faço a notificação no condomínio em nome do condomínio. Né? Estou em procuração né? E aí vai no nome do escritório. E aí ele está falando que é obrigação do síndico fazer advertência e multa, e eu, como advogado, que estou fazendo. Então, não sou eu que decido se multa ele ou não, é o síndico que pede. Né? A gente só cumpre ordem. E a importância de formalizar orientações por escrito, pareceres, e-mails, né, e atas. Isso é muito importante também, porque palavra o vento leva. Né? E isso serve para vocês também como administradores. O síndico pergunta... Preciso? Você fala, precisa. Ele fala, mas eu não quero. Então, tudo bem. Formaliza lá que precisa, mas que ele não quer. Porque amanhã ele volta e fala o seguinte, deu um problema, eu te perguntei, né? Você falou que não precisava. Não, eu falei que precisava. Não, você falou que não precisava. Não, falou que... Né? Então, assim, sempre volta o problema para a gente. Então, deixa tudo formalizado quando você dá uma orientação, seja jurídica ou da administradora, faça isso através de algum canal de comunicação e deixe isso formalizado. Tá? Cada um no condomínio, administrador e síndico, tem as suas atribuições. Tá? Não é, como eu falei já, não é papel da administradora revisar contratos, elaborar notificações, né? Fazer cobrança judicial, extrajudicial. A extrajudicial, aquela inicial, tudo bem, não tem problema, faz a régua de cobrança, pode passar pela administradora, depois envia para alguém especializado. Tá? E... Cuidado, a advogada pressionada a validar uma decisão irregular, isso pode haver conflitos de interesse. Né? Eu tive um condomínio que a gente prestava assessoria jurídica mensal lá em Florianópolis, e o síndico falou o seguinte para mim, Márcio, eu preciso multar a unidade 101 porque está um cheiro de cocô de cachorro, o corredor todo e ninguém aguenta. Eu falei, tá, vamos lá, vamos notificar. Me manda as provas. Aplicativo da administradora, onde 2 pessoas estavam reclamando do cocô de cachorro, do cheiro do cocô de cachorro. Notificamos. Voltou uma contranotificação de uma advogada contratada pela moradora do 101, falando que não existia aquilo, que aquilo ali deveria ser anulado, aquela notificação, porque senão ela ia entrar com uma ação judicial contra o condomínio. Eu falei, vamos parar por aqui. Como que eu provo o cheiro do cocô do cachorro do 101? Ah, não, mas tem que fazer. Eu falei, vocês assumem o risco de uma ação judicial? Que eu notifiquei, eu nem multei, só notifiquei. Já veio um advogado do outro lado. Imagina se eu multar. É ação judicial na certa. Vocês querem correr esse risco? Não, não queremos, mas tem que fazer, porque senão... Aí paramos. Aí começou todo mundo a reclamar de novo. Tem que fazer, tem que fazer. Ah, para que tem advogado? Advogado está aí para quê? Aí o síndico volta para mim. Márcio, está todo mundo me impressionando, você tem que fazer. Eu falei, tudo bem, vou fazer, mas vou fazer no seu nome.
Não vou fazer com o meu timbre, porque a responsabilidade não é minha. Não, tudo bem, eu assino. Multa para ela, pelo cocô do cachorro. Botei para ele assinar. Ele assinou, mandou. Não, minto, antes dele mandar, ele passou pelo conselho. O conselho falou, para que esse advogado? Para que advogado, então? Se é para você fazer, a gente não precisa de advogado. Vamos rescindir o contrato com o advogado. E aí eu falei para ele, olha só, não vamos pensar muito. Sabe aquela cláusula de 30 dias? Você abre mão? Eu abro. Eu falei, eu também. Assina aqui. Pronto. Você paga até hoje, daqui para frente não precisa mais nada. Caso encerrado. Legal? Legal. Aí depois perguntei, eu conheci um pessoal lá do condomínio, perguntei, e aí, como é que ficou aquela situação? Aí ele falou, olha, depois daquilo, cobraram do síndico, o síndico ficou com medo, não mandou, e tiraram o síndico, porque ele não... Eu falei, pô, tiraram todo mundo porque ninguém tinha coragem. Eu acho que ele ficou com ele e falou, pô, mas esse cara saiu daqui, que vai dar um problema, isso vai dar para mim, eu não vou fazer também. E aí ele também se negou a fazer em nome dele e acabou. E aí não tinha mais ninguém para fazer e contrataram um outro síndico e provavelmente resolveram o problema, enfim, eu não soube mais. Mas, calma que vocês tiraram meu tempo no início. Então, assim, a gente precisa, pessoal, se impor, a gente precisa ter esse cuidado, porque o conflito de interesse às vezes existe, a pressão dos condôminos às vezes existe, a gente precisa, às vezes, prestar o serviço, mas não é de qualquer forma, e a gente está aqui para segurança jurídica e prevenir, não é para a gente causar mais problema para o condomínio, né? Então, uma atuação com cautela é super importante. Até porque, senão, você daqui a pouco está sendo representado na OAB, né? Você está tendo outros problemas. Então, assim, isso envolve muitas coisas. Tá? Então, tomem muito cuidado nessa atuação. E deixo aqui, então, esse recado. Depois já vou te passar ali rapidinho a pergunta. Mas deixo esse recado aqui, que o advogado é uma ferramenta, como eu falei, para o equilíbrio e a prevenção. Prevenção jurídica, limite de responsabilidade e uma parceria saudável entre advogado, administradora e síndico. Tá? A gente precisa ter isso daqui em mente e usar o advogado, assim como o engenheiro, a administradora e todos os profissionais que prestam serviço para condomínio como ferramentas da gestão. Tá bom? Fica aqui o recado. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que ficaram até o final. E eu fico à disposição para eventuais dúvidas. Obrigado. Boa noite. Boa noite, Dani. Uma pergunta rapidinha aí, por favor. Doutor, nesse caso que o doutor comentou, o exemplo seria levar a situação para uma assembleia e, de repente, expor esse condômino que teria causado cheiro, enfim? Eu sou muito a favor de assembleias. Eu falo que eu gosto de assembleia de condomínio, né? Todo mundo me critica por falar isso. Mas eu gosto de fazer assembleia, eu gosto de assembleia e eu costumo dizer o seguinte, a assembleia é uma muleta para o síndico. Tira um pouco da responsabilidade, né? Tá na dúvida, joga para a assembleia, entendeu? Tá correndo risco, joga para a assembleia. Você não pode tomar uma decisão que vai impactar na tua responsabilidade. Só te dando um exemplo, recentemente um síndico falou para mim o seguinte, Márcio, teve aqui uma ventania, a gente acionou o seguro negou, tem um dano na unidade, a gente precisa tomar uma medida. Notificamos a seguradora recusou o pagamento. Eu falei, qual é a medida? Uma ação judicial. Ou negar a indenização para a unidade. E aí, o que você aconselha? Eu falei, olha, se você paga para a unidade, pode ter algumas pessoas nesse condomínio que vão reclamar e que vão querer que você pague outras coisas. Se você entra com a ação contra a seguradora e se perder essa ação, pode ter uma sucumbência, que é um valor alto. Vamos marcar uma assembleia? E aí agora a gente marcou para o próximo mês a assembleia para decidir, porque assim, a decisão vai ser compartilhada. A gente está aqui para expor os riscos. Nós, como advogados, a gente tem que trabalhar o seguinte, qual é o risco dessa decisão? Qual o risco dessa? Agora vocês podem escolher. Lógico que se for uma questão técnica, não cabe à assembleia escolher, mas uma questão de fato,
cabe sim a Assembleia definir isso daí, seria o melhor caminho para dar uma segurança jurídica para a decisão tanto do advogado como do síndico, né, e evitar qualquer questionamento. Lógico que a gente não pode também levar tudo para a Assembleia e a pessoa falar, não faz, não faz, e a gente não faz nada, né? Algumas coisas precisam ser feitas independente de gostar ou não gostar. A questão aqui é o risco. Se envolve algum tipo de risco, leva sim para a Assembleia. Tá? Muito obrigada, doutor, pela sua participação.